aqui, peraí. Ah, tá melhor. Fica mais pra frente que aí tá com a luz. Ah, não, tudo bem. Deixa eu E ver aí, aqui. me fala, o que é que você precisa? Ah, então, eu estudo na Unesp, né? E eu estou no último ano. E eu e meu grupo, nós temos que apresentar um trabalho amanhã. Na verdade, é um debate que nós temos que fazer na sala de aula sobre nas disciplinas de psicologia, né? Toda semana um grupo leva um assunto assim atual relacionado a jornalismo e comunicação e associa com temas subjetivos. E nós queríamos falar muito sobre a questão do storytelling e a relação dele com é, essa coisa que as pessoas falam, né, que a internet hoje ela ajuda no esfriamento das relações, no individualismo. Houve um grupo que na primeira semana fez um debate sobre como a psicologia estuda, né, como as redes sociais estão afastando as pessoas. E aí nós queríamos fazer um contraponto amanhã, porque nós vamos apresentar projetos que vão na contramão disso, né, que mostram pessoas que acabam consumindo projetos que contam sobre histórias de outras pessoas e não necessariamente sobre elas, né? E aí Uhum. nós vamos falar sobre o Fale com Estranhos, do Humans of New York. E aí eu achei interessante tentar falar com alguns dos criadores de alguns dos projetos para que eles dessem a opinião deles sobre isso, né, sobre esse assunto, para poder ajudar a conduzir o debate amanhã, né, que amanhã Tá, nós vamos levar o tema e nós queríamos levar uma opinião diferente assim para que nos ajudasse assim, né, na roda de conversa que nós vamos ter com a nossa sala. certo. E aí, o que que você exatamente que queria que eu comentasse? Qual era a questão exatamente? Enfim, qual era a abordagem que você queria? Ah, então, na verdade eram duas perguntas, né? Primeiro eu queria que você falasse de uma maneira bem breve, né, sobre como que vocês idealizaram o projeto, né? E depois, essa segunda questão era sobre a sua opinião mesmo, sobre o que você pensa, né? De que numa realidade que nós temos as redes sociais, em que há muito desse apelo que as pessoas têm, né, ao individualismo, a focar nas suas próprias histórias, há um espaço muito grande para o storytelling, para projetos que contam sobre histórias comuns, né, e resgatam coisas que muitos pesquisadores falam que hoje a internet e até a sociedade contemporânea perderam, né, que é a empatia ao próximo. Tá. Bom, então vamos começar lá pelo começo. Como Sim. surgiu o projeto Fale com Estranhos? Eu sou Uhum. jornalista, e eu trabalhei durante muitos anos em revistas, mas especificamente nas revistas da Editora Abril. Trabalhei na Veja, na Playboy, na Cláudia, tive uma passagem pela Marie Claire, também na Globo. E eu trabalhei durante boa parte da minha carreira, o que eu mais fiz foram entrevistas. E em determinado momento da minha carreira, eu comecei a fazer muitas entrevistas com celebridades, especialmente depois que eu entrei na Playboy. E eu fazia aquelas entrevistas longas, em que eu ficava muito tempo com as pessoas e tal. E, de uma forma geral, eu sentia no discurso das celebridades, quer dizer, o meu grande desafio nessas entrevistas era furar o bloqueio da celebridade, ou seja, há um momento em que as pessoas que dão entrevista ficam desempenhando um papel, né, no caso das celebridades, dos políticos, enfim, das pessoas que contam com assessores de imprensa e assessores de imagem, elas desempenham um papel que não necessariamente foi criado por elas. Então, você entrevista um personagem construído, né? Então, o grande desafio era me aproximar das pessoas de verdade, dos seres humanos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita falta de conversar com pessoas de verdade. Eu sempre tive muito interesse por gente, é uma das razões pelas quais eu me tornei jornalista. Acho que todos os jornalistas, e você e os seus colegas devem ter esse mesmo interesse por gente. E eu tinha muito interesse pela história das pessoas e sentia falta de conversar com pessoas que não estivessem ali desempenhando um papel ou utilizando uma máscara, né? Então, geralmente, o que acontecia com muita frequência na minha rotina profissional, às vezes eu ia fazer uma entrevista, digamos, com o ministro e muitas vezes o motorista do ministro era mais interessante do que ele. Tinha uma história de vida mais bacana e se revelava de forma muito mais verdadeira. Então, esses personagens secundários, que não eram os protagonistas das histórias, sempre me interessaram muitíssimo. Eu sempre tive muito interesse pelas pessoas, especialmente pelos anônimos, né? E aí, em determinado momento, eu saí da Editora Abril para seguir uma carreira como freelancer. E o Daniel, que é o meu sócio nesse projeto, eu o conheci na Playboy e ele também tinha esse mesmo interesse em conversar com pessoas, em anônimos. Ele já havia feito um projeto
que se chama Amigão Conselho, em que ele colocava urnas pelo centro de São Paulo. As pessoas escreviam conselhos e depois os melhores conselhos foram compilados em um livro. E aí, nós dois com essa mesma demanda, essa mesma vontade, acabamos, óbvio que não fez sem automático, mas depois de muitas conversas acabamos pensando na ideia de fazer o Fale com Estranhos, porque era em vídeo, que era uma linguagem nova para a gente, que nós dois que viemos do impresso, né? Eu vou vir entrevista que eu mais gosto de fazer, tinha os anônimos, e assim, conversa vai, conversa vem, cerveja vai, cerveja vem, e a gente viajava muito a trabalho juntos, porque nós montamos um estúdio de comunicação, e aí tivemos a ideia de fazer o Fale com Estranhos, né? E aí, um certo dia, nós começamos a fazer alguns testes muito experimentais, uma viagem que nós fizemos para Macapá, e aí gostamos muito do resultado e fomos, vamos fazer, vamos colocar nas redes sociais e vamos ver o que acontece. E começou de forma muito diletante, assim, a gente fazia pelo prazer, e foi muito surpreendente porque a primeira vez que nós fomos para a rua, oficialmente com Fale com Estranhos, foi em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, e nós não tínhamos a menor ideia do que fosse acontecer, né? A gente havia combinado que íamos sentar no Parque do Ibirapuera, colocar a placa, olá, vem aqui, Fale com Estranhos, e nós tínhamos a possibilidade de convidar as pessoas para dar entrevista, mas aí era meio esquisito, porque eu não sabia como explicar, é um site, é um perfil no Facebook, vai virar um documentário, eu ficava sem saber o que dizer para as pessoas, porque eu queria entrevistá-las. E a gente colocou a placa e foi muito curioso, porque as pessoas se aproximaram. Elas viram o banquinho, uma câmera de vídeo, uma placa com convite. Lá, vem aqui, Fale com Estranhos. Elas se voluntariaram. Então, a gente nem precisou se dar esse trabalho. Quer dizer, elas se aproximavam, perguntavam o que era, e aí nós explicávamos. Aí era muito mais fácil, porque a pessoa já tinha interesse. E nesse primeiro dia foi assim. Basicamente foi isso. As pessoas chegavam, sentavam, a gente explicava e elas contavam a história. E foi muito surpreendente mesmo, porque, assim, do ponto de vista jornalístico, né, acho que é interessante dizer isso, porque é para uma turma de estudantes de jornalismo, é muito desafiador quando você entrevista alguém sem cumprir o ritual convencional de uma entrevista. Ou seja, eu entrevisto uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja, de onde ela vem, o que ela faz, o que ela gosta. Não tem uma pauta, não tem aquela pesquisa que a gente sempre faz com a pessoa quando vai entrevistá-la. Então, é tudo no escuro. E a primeira pergunta que eu sempre faço, até para me situar um pouco, é quem é você? Peço para que a pessoa se apresente. E aí o projeto foi ganhando corpo, né? Tivemos essa primeira experiência no Parque do Ibirapuera, que foi muito legal, nós gostamos muito do resultado. E já nessa primeira oportunidade, uma pessoa confessou que tinha um pai que era racista, um outro chorou quando lembrou do pai que morreu de câncer, uma outra menina contou uma história muito engraçada. Enfim, foi um bom, digamos assim, uma boa amostra da vida urbana em São Paulo. Foi muito interessante. Aí nós tomamos gosto, continuamos indo e postando os vídeos, enfim, a coisa foi crescendo, as pessoas foram se interessando e nós continuamos nesse mesmo ritmo, fazendo o projeto de forma diletante, ou seja, a gente faz por puro prazer, nós não ganhamos rigorosamente nada com isso. Fazemos e quando dá, quando a nossa rotina de trabalho permite, e sempre com esse interesse muito grande das pessoas em darem entrevista. E aí nós percebemos também, aí agora respondendo a sua pergunta sobre as redes sociais, vamos responder. O que, à medida que a gente foi colocando os vídeos, né, e as pessoas foram se manifestando, o que elas sempre diziam era como o brasileiro é um povo interessante. As pessoas ficavam muito emocionadas e tocadas com as histórias dos outros, porque elas viam verdade naquelas histórias. Então, os comentários eram, eu já passei por isso, eu entendo você, ou como é bom ver pessoas comuns e reais contando suas histórias verdadeiras. Elas se interessavam muito pela história do outro, também porque era uma forma que elas tinham de se ver no depoimento do outro, né? Então, aqueles depoimentos acabaram despertando não só aquele sentimento de identidade, que você se reconhecer na história do outro, como uma série de outras questões, como compaixão, como solidariedade em relação ao sofrimento do outro, ou as pessoas gostavam de ouvir histórias engraçadas, ou gostavam especialmente quando os entrevistados, né, isso é muito comum, quando os entrevistados revelam suas fraquezas e as pessoas se sentem acolhidas porque percebem que há outras pessoas como elas que sentem fraquezas, enfim, é um sentimento de um certo pertencimento a um grupo. Você percebe,
os dramas não são só meus, há outras pessoas como eu. E é interessante como as pessoas se interessam realmente por histórias de anônimos, de pessoas que elas nunca viram antes. Agora, por que isso acontece exatamente? Eu acho que todos nós temos interesse no outro, né? E durante muito tempo a imprensa ela, ela perfilou pessoas, né? Se dedicou muito a apresentar perfis de pessoas célebres, as celebridades, as pessoas famosas. E aí vem com aquilo que eu estava começando no começo desse nosso papo, que são pessoas que não se apresentam da forma como elas são de fato. E acho que houve uma overdose de interpretação, né, pelos reality shows, pela própria forma como os famosos são assessorados, tem um discurso muito parecido. E mesmo nas redes sociais, quando as pessoas se apresentam nas redes sociais, elas se apresentam de uma forma muito editada, né? Todos nós somos muito felizes, estamos viajando pelo mundo no Instagram, ou temos um fim de semana maravilhoso, comemos nos melhores restaurantes. Ou seja, a edição que nós fazemos das nossas vidas nas redes sociais também é uma edição falsa, né? É uma edição interessada, como toda edição, né? Então, eu falo que os trens têm essa característica de ser muito nu e cru. As pessoas estão andando pelas ruas, estão suadas, sujas, e chegam lá, do jeito que elas estão, gravam, não tem maquiagem, não tem preparação, e elas falam aquilo que elas sentem, porque elas são surpreendidas pelas perguntas, então é muito verdadeiro. E acho que isso é o que as pessoas sentem falta. E projetos como esse, projeto como o Humans of New York que você citou, eles são projetos que mostram a tal da vida como ela é. Né? Então, não sei se eu fiz muita volta e não respondi essa pergunta, Não, mas respondeu sim. a minha leitura é mais ou menos essa. Uhum. Ah, ok então, Adriana. Eu acho que basta mesmo. Ajudou bastante, né? E parabéns pelo projeto. Eu gosto muito mesmo. Eu acompanho assim todo dia. Fui eu que dei sugestão pro meu grupo do projeto. Ah, obrigada. Muito obrigada mesmo. Uhum. E boa sorte lá na sua apresentação. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Ah, não, tudo bem, sim. E muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Tchau, até mais. Tchau, beijo, tchau. Beijo. Deixa eu desligar.